passar aqui agora para o Saulo, que é dirigente da federação também. Bem, bom dia a todas e todos. Acho que a Liane e a Eugênia esvaziaram um pouco falaram tudo, né, sobre a questão do Congresso. Eu vou tentar pontuar algumas questões. Primeiro, sou Saulo Arcângelo, sou diretor da FENAJUF, sou da chapa eleita Luta FENAJUF, né, que compõe também os companheiros Adilson, né, de São Paulo, companheiro Pedro Aparecido do Mato Grosso, companheira Madalena do Piauí, né, companheiro Tarcísio de São Paulo, também junto com o Kleber, e temos também a suplência do companheiro Paulo Rios, do Maranhão, né? Inclusive uma boa notícia, aquele processo do Paulo Rios da sua demissão, depois de 11 anos, transitou em julgado essa semana no Supremo Tribunal Federal, né? Então a gente conseguiu, né, depois de muita luta, né, o companheiro Paulo Rios, né, foi demitido do Tribunal Regional do Trabalho, né, porque o sindicato fazia denúncias de nepotismo naquele tribunal. Foi um dos primeiros sindicatos a fazer a denúncia de nepotismo no âmbito do Judiciário Federal, e isso gerou depois aquela súmula que proibiu o nepotismo, né? E o companheiro, junto com o sindicato, no momento ele era presidente do sindicato, né, e aí personalizou na figura do Paulo Rios, mas era uma posição da diretoria de combater o nepotismo, a utilização de diárias. Então, os desembargadores tiveram que devolver diária, Tribunal de Contas, né, teve que demitir muitas pessoas, e isso gerou, depois uma demissão, né? Um desembargador no elevador, deu um bogue no Paulo Rios, na realidade foi um bogue mesmo no Paulo Rios, ele nem se defendeu, e depois foi uma porrada, um bogue mesmo, né? No elevador deu um bogue no Paulo Rios, ele não se defendeu, fez corpo de delito, mas ele virou réu e foi demitido do TRT, né? E passou 11 anos demitido do tribunal. Foi reintegrado via liminar e agora saiu a decisão nessa semana transitada e julgado do Supremo Tribunal Federal, reconhecendo que o sindicato estava correto na denúncia contra o nepotismo, e o companheiro foi, né? E aí vai agora executar todo o retroativo, né, que ele perdeu de salário. O sindicato, os servidores deliberaram em assembleia aumentar o percentual para garantir o salário do Paulo Rios, né? Foi um ano garantindo o salário do Paulo Rios. Os trabalhadores em assembleia aumentaram o percentual para garantir o salário, e aí ele conseguiu um emprego, se formou, conseguiu um emprego de professor, e aí seguiu a vida. Mas depois a gente conseguiu reverter, ele voltou ao TRT, né? Então é uma grande vitória aí de todos os trabalhadores, e é isso que é o papel de um sindicato aí que defende os trabalhadores e defende também. Ele já está trabalhando? Já está, ele foi reintegrado faz mais de 6 anos, via liminar, né? Mas ele está trabalhando, tem 6 anos. Está trabalhando, está com os probleminhas de saúde, está afastado, né? Mas eu acho que é uma vitória importante aí de todos nós trabalhadores, e esse é um papel fundamental aí do sindicato na defesa. Só para registrar, o Citraem, na nossa gestão, né, homenageamos o Paulo Rios, né, pelo combate exatamente à questão do assédio moral. Ele foi brutalmente assediado, inclusive com a demissão, né, e isso é uma vitória do movimento, porque nós não podemos admitir agora. Onde já se viu uma pessoa ficar 11 anos fora do serviço público por causa de bandidos? Bandido. O homem que fez isso é um bandido, né? Porque ele estava lutando pela categoria denunciando nepotismo, né? Então nós não podemos de fato admitir isso, independente de qualquer posicionamento político da categoria, se é da corrente A, B ou C, nós temos que sair em defesa do filiado que é combativo. Isso é importante, a atuação do Citraem e de todos os sindicatos, né, que a gente sabe que hoje tem aumentado muito o processo administrativo contra servidores, né? O Maranhão tem ampliado, né, a assessoria jurídica, o que tem de casos aí de assédio moral e de ataque aos trabalhadores, né? Então essa é uma tarefa fundamental do sindicato.
né? Então, essa é a nossa chapa. Em relação ao partido, eu sou filiado ao PSTU, né? E tenho orgulho de ser filiado a um partido que está na luta dos trabalhadores, né? Fui filiado ao PT, né? E em 2003, depois do PT aprovar a reforma da Previdência, eu saí do PT, né? Porque eu acho que tem que ter uma ideologia e tem que se manter sempre na luta, né, pelos direitos dos trabalhadores. Hoje sou filiado ao PSTU, não nego, não sou oportunista de dizer que não sou filiado para depois utilizar o partido para o sindicato. Então, eu tenho bem claro, né, é uma discussão importante que está na categoria. Eu acho que todos têm direito de ser filiado ao partido político, todos têm direito, principalmente nesse momento de ataque aos trabalhadores. Se você for filiado a um partido que defende os trabalhadores, é bem diferente, né? Não sei se é por isso que o PSTU é tão atacado, né? Porque o PSTU sempre se posicionou contra o PSDB, né? Quando o PSDB aprovou a reforma administrativa, que tirou nossos anuênios, que tirou nossa licença de capacitação, que privatizou o país, nós fomos contra, e somos contra também esse governo que faz da mesma forma, que privatiza, que ataca os trabalhadores. Então eu tenho muito orgulho de ser desse partido. Somos pequenos, né? Mas somos muito atacados, por isso que a gente incomoda, né? Incomoda a direita, incomoda outros grupos, mas eu tenho orgulho, né, que sempre mantive minha linha aí de defesa dos trabalhadores. Em relação ao Congresso, é um Congresso muito importante. Nós vamos debater temas da conjuntura, né? Às vezes a gente vai fazer um debate sobre conjuntura e as pessoas, para que fazer debate de conjuntura, né? Porque é a conjuntura que determina, né, a política que determina tudo em relacionado ao trabalhador, tanto o trabalhador da iniciativa privada, como o servidor público, como o servidor do judiciário. Vocês têm acompanhado que a conjuntura política, né, do Brasil, tanto econômica como política, como é que está, né? E uma crise, né, política vai aprofundando a crise econômica, e a crise econômica vai aprofundando a crise política, né? Por isso que o ataque vem muito forte a nós trabalhadores. Então a gente precisa discutir, né? Por que o PCS não sai como saía das outras formas, mais tranquilo, né? Por que está aumentando a nossa jornada de trabalho? Por que não se está mais contratando esse ano, não se pode contratar mais servidor? Mesmo que ele se aposente, não pode repor. Se o servidor falecer, não pode repor, né? Por quê? Dinheiro tem, né? Mas o dinheiro do país está sendo dividido, principalmente para pagamento da dívida, né? São mais de 50% de pagamento da dívida pública desse país, né? E não sobra dinheiro para os trabalhadores, né? Por quê? Porque a gente tem que avaliar todo o processo conjuntural, né, de um governo que tem governado, como sempre, para os empresariados, para os banqueiros, porque esse recurso é retirado, né, dos trabalhadores, é retirado da saúde, é retirado da educação, é retirado do serviço público. Por isso que é importante, né, fazer o debate de conjuntura. Tem diferenças de ideias, eu acho que é fundamental. Nós não podemos ter um pensamento único, por isso que é um debate importante, e muitas pessoas dizem que não tem nada a ver, né? Mas quando a gente vai definir um plano de lutas, a gente tem que avaliar a conjuntura, né? Quando a gente vai definir um aumento salarial, a gente tem que avaliar a conjuntura. Quando a gente vai definir, a gente quer nível superior para técnico, tem que avaliar a conjuntura, tá? Quando a gente vai definir aumento do nosso benefício, tem que avaliar a conjuntura. Então, é um debate importante que a gente tem que fazer para a categoria, e a conjuntura, a gente não está, né? Nós, servidores do judiciário, não estamos numa ilha, nós fazemos parte de todo um processo, né? Por exemplo, hoje você tem um ataque que está sendo colocado numa nova reforma da Previdência, né? Que vai atingir tanto os trabalhadores da iniciativa privada, como os trabalhadores do setor público. É uma imposição, né, do grande capital a nível internacional. Se vocês forem ler o documento do Banco Mundial para o Judiciário, é isso, né? Se você for ler o documento do Banco Mundial para a Previdência, é isso. E agora os novos servidores não vão ter mais garantia da Previdência. Por quê? Porque o Banco Mundial, né, definiu que a Previdência tem que ser dividida. Os trabalhadores só têm direito a um pedaço da Previdência. O restante
vai depender do mercado. Isso que é o FUNPRESP, né? E todos que entram no serviço público agora, que é uma nova categoria que o sindicato tem que pensar como tratar, né? Porque o FUNPRESP, você sabe quanto paga, mas não sabe se vai receber alguma coisa, né? Então, isso vem tudo de uma definição mundial. O Banco Mundial fez um documento para o Judiciário e para o Serviço Público que tem e todo esse processo de meta produtivista também é criado por isso, né? Você defender sempre mais, o Judiciário defender sempre a liberdade do mercado, né? Defender a flexibilização trabalhista. O que é que hoje o presidente do TST, né, o Ives Gandra, tem colocado? Defendendo que o negociado pode passar por cima do legislado, né? O que o patrão conseguir de melhoras para ele pode passar por cima da CLT. Isso foi o presidente do TST, né? Mas não foi na cabeça do presidente do TST. Essa é uma posição que vem de cima para ele colocar essa questão. Tem que terceirizar, né? Outra posição do TST, você sabe que tem um projeto que no Congresso Nacional que conseguimos até agora derrotar, que vai transformar, né, o 100%, a área fim das empresas pode ser terceirizada. Por quê? O que é que eles querem? Eles querem que o trabalhador tenha o CNPJ e não precise mais de direitos. Ele vai ser a empresa, né? Não vai ter mais a função, por exemplo, do cobrador de ônibus, do motorista, né? Não vai ter mais, então vão ser todos terceirizados. Então é um processo que a gente precisa estar, porque como a gente tem colocado, nós precisamos estar discutindo, as nossas pautas são importantes, são fundamentais, nossa pauta econômica, que infelizmente a gente está aí há 10 anos numa pauta econômica, enquanto isso a gente está sendo atacado, os cargos estão sendo excluídos, o auxiliar já foi embora, o técnico está sendo atacado, o agente de segurança está sendo atacado, o oficial de justiça está sendo atacado, a gente fica nessa pauta fechada. É importante, a pauta econômica, mas enquanto isso, vem meta produtivista, vem assédio, são outras pautas que a gente não consegue discutir por causa dessa pauta econômica, que é uma luta que foi fundamental nesse último período, né? Nós fizemos uma das maiores greves que a categoria já fez no Judiciário Federal, manifestações belíssimas, e, infelizmente, o governo conseguiu, junto com o Supremo Tribunal Federal, nos derrotar, naquele momento, e a gente tem que saber qual o momento, às vezes, tem que recuar para depois se fortalecer, porque a gente sabe que esse projeto, esse substitutivo que foi enviado, novamente, não é uma proposta que foi nossa. Nós não participamos da negociação, por isso que a gente está defendendo, junto com os demais servidores públicos, a lei da negociação coletiva. Aí a gente tem que estar junto com os servidores públicos. Por quê? Porque o Supremo não vai mais poder sentar sozinho com o governo e negociar a nossa vida. Você é obrigado a chamar a FENAJUF para lá na mesa a gente fazer a discussão dos três. Agora não pode, porque não tem negociação coletiva no serviço público, Então a gente fica recebendo, o governo conversa com o Supremo, faz aqueles acordos e a nossa participação, Se a gente conseguir passar o projeto de negociação coletiva, não vai mais poder fazer isso, Não vai mais poder fazer isso, e aí sim a gente vai estar na mesa de negociação, E aí a gente sabe que o Supremo é um tribunal político, Há muito tempo que não é mais jurídico, e a posição do presidente do Supremo, sempre foi político, mas é bem mais político, está bem mais agora, é político, Então, a negociação coletiva é uma pauta que nós não vamos resolver. Se a gente não se juntar com aquelas 23 entidades que compõem o Fórum Nacional de Entidades de Servidores Públicos, nós não vamos resolver. A database, a database que desde 2001, foi votada pelo Supremo Tribunal Federal, que os servidores têm, todo ano tem um projeto de lei para aumentar seu salário, além da inflação, inclusive. Não é cumprido. Desde 2001, 15 anos que o Supremo tomou uma posição. Aí o Fernando Henrique mandou, no outro ano, não sei se todos aqui, maioria, não sei, passaram por aquele 3,5% de Fernando Henrique,
né? Foi por causa do cumprimento daquele decisão do Supremo, mas ficou por aí, acabou. Só no primeiro ano, aquele 3,5%, as perdas salariais naquele tempo, não sei se vocês lembram, 75%, né? E aí ele deu 3,5%, e aí teve uma greve, teve uma mobilização, mas depois disso, aí o Lula mandou um de 0,001, alguém lembra? Para cumprir a lei. Era brincadeira que esse projeto foi arquivado no ano passado, porque nem tramitou, porque ali era uma brincadeira, dar um projeto. Né? Depois disso, o Supremo se calou, os servidores não tiveram mais database, isso gerou para nós todo esse processo, dessas perdas salariais de mais de 50%, e agora o Supremo volta a discutir se nós temos direito ou não à database. Tem um recurso extraordinário lá dos servidores de São Paulo. E pasme, está 4-3 para que não tenhamos direito, né, à database. E aí tem ainda quem vai votar ainda é Toffoli, Lewandowski, né, Celso de Mello e o Fachin. São 4 votos que a gente vai ter que fazer uma disputa, porque a gente sabe que a gente precisa ter database, a gente precisa ter uma garantia de todo ano a gente pelo menos repor a inflação, né? A gente sabe que essa questão de projeto de PCS já está muito difícil para a gente conseguir esses aumentos, né, que a gente tinha mais facilidade naquele período. Então a gente tem que reivindicar a database. Já, bicho, né? Aqueles 3 minutos, peraí, 13h40. É porque teve aquela palhinha lá do Paulo Rios, cara. Não, mas vou concluir. Certo? Então, eu acho que é um congresso importante da categoria. Nós temos muitas lutas pela frente, né? A luta econômica é fundamental, mas toda essa luta que eu coloquei aqui, a questão da negociação coletiva, da database, do combate à reforma da Previdência, que é criar um teto de 65 anos e acabar com a aposentadoria especial das mulheres, é um ataque duro às mulheres, né? Que a gente sabe que foi uma reivindicação, um direito conquistado pelas mulheres e que estamos querendo retirar, né? A idade igual entre homens e mulheres na aposentadoria, né? Tem essa reforma trabalhista que vai atacar também os trabalhadores da iniciativa privada, né? Tem o projeto de quebra da estabilidade do serviço público, que já passou em todas as casas, todas as comissões do Congresso Nacional, está para ir para plenário, só não foi para o plenário por causa dessa crise aí, quem cai, quem não cai, quem sai, quem é Cunha, se é Dilma, se é Aécio, se é quem que vai cair nessa confusão, que na realidade tinha que cair todos, né? Porque todos têm roubado um pouco do país durante todos esses anos, né, em relação aos trabalhadores. Então, essa quebra da estabilidade está pronta para ir para plenário, que é aquela quebra por insuficiência de desempenho, né? 3 alternadas ou 5 consecutivas, você é demitido sumariamente do serviço público. Então, tu já pensou o que isso vai aumentar de assédio moral, de metaprodutividade, realmente para tirar, né? Já não temos direito a novas contratações. O governo manda uma PEC para acabar com o abono de permanência, que é uma outra luta que a gente tem que fazer, né? Na nossa categoria tem um quantitativo bom, né, Lúcio? De pessoas com abono de permanência, mas vai pegar o INSS, 1/3 dos servidores do INSS estão de abono de permanência. Se passar essa lei, o caos que já é o INSS, o que vai gerar, né, o INSS. E a gente todos nós estamos indo para o INSS, porque ninguém mais está aguentando pagar plano de saúde, né? Várias pessoas da categoria, inclusive, não tem mais plano de saúde. Então, são lutas importantes, as lutas específicas são importantes, né? E às vezes as lutas específicas acabam nos dividindo, né? Que a gente acaba tentando ver o nosso lado, primeiramente, mas eu acho que a gente tem que ter a clareza, a unidade necessária, né, de fazer a luta conjunta, né? Nós temos o cargo de técnico, o cargo de analista, de agente de segurança, de oficiais de justiça, de técnico, agora é a questão de pessoal da informática. Se a gente for nos dividindo, né, nós não vamos conseguir avançar. Então, esse é uma definição que a gente tem que sair daquele congresso da federação. Eu estou muito preocupado, vários que a gente conversa estão muito preocupados com o que vai ser o congresso da federação, com tanta divisão, né? Isso é muito bom para o patrão, isso é muito bom para a administração, nós nos dividirmos,
né, nos digladiarmos, temos que ter posições políticas diferentes, que é normal para toda categoria, mas temos que marchar unida, né, quando o patrão nos ataca, quando a presidência do tribunal nos ataca, a gente tem que estar unido, independente da categoria, do cargo que nós pertencemos. Se tem uma reivindicação dos técnicos, tem uma reivindicação do analista, tem uma reivindicação do oficial de justiça pelo aumento do transporte, a gente tem que estar junto, porque se a gente não estiver junto para conseguir essas reivindicações, nós vamos sair com uma categoria enfraquecida e uma categoria derrotada. Por isso que é nosso papel fundamental, apesar de nossas diferenças políticas e ideológicas, unir os servidores do Judiciário e MPU para combater todos esses ataques e nos fortalecermos enquanto categoria. Obrigado.